Senhor presidente, saudar a colega vereadora Lidiane, e em nome dela, os demais colegas vereadores, saudar as pessoas que se fazem presente no recinto dessa casa, a exemplo de Cabel, que vem nos acompanhando, o esposo da vice-prefeita Marinha, os demais pessoas que se fazem presente, nossa amiga Nenega, a professora Verusa, e a todas as pessoas que estão em suas residências nesse momento, nos acompanhando pelas redes sociais, pelas mídias, com meu boa noite a todos. Me somar aos demais vereadores pelos votos de pesar apresentados às famílias enlutadas, de Pinda, meu amigo Leó, a Doda, que ainda estão muito com a dor profunda pela perda do seu filho. Haja visto que Pinda era uma pessoa mais que especial. Deixou sua família e voltou para a casa do pai, e até a sua morte convivia diariamente, e foi uma perda irreparável. Como também a família de Joaquim Rodrigues, e principalmente pela morte. E aí todo mundo sentiu a dor do Papa Francisco. Um Papa humano. Quem não lembra daquela cena que marcou a história do mundo oriental, de todo o mundo, o Papa Francisco, em plena pandemia, vereador Pedro Sopa, subindo a rampa da Praça São Pedro, uma chuvinha fina, para pedir pelo fim da pandemia. Aquela cena marcou a todos nós. Então, por essa cena, e aí nós sentimos muito a perda do Papa Francisco. E que Deus dê sabedoria para que todo o trabalho realizado pelo Papa Francisco seja dado continuidade para o novo Papa que vai assumir. Que Deus abençoe a todos nós e que nos dê sabedoria também. Dando continuidade, me somo aos demais vereadores para agradecer aqui de forma presencial nossa querida e amiga professora Verusa pelo belo trabalho realizado na Escola Pedro Soares. Quem ganha com isso são os alunos, mas nos encheu de alegria o coração de participar daquele momento que é um momento da escola. Mas nós que somos representantes diretos da população, participar e presenciar aquilo ali foi para nós uma honra imensa. Só não gostei muito da coincidência. Eu recebi essa bela homenagem, pessoal, né? Segundo a professora, ela deu minhas características e os alunos fizeram essa bela e singela homenagem. O verde. O verde, né? Poderia ter sido outra cor. Não, tranquilo, é apenas para descontrariar, nada contra o verde. O verde, inclusive, é esperança, né? Então, parabéns, professora, continue assim. A gente viu o tamanho, né, do orgulho daquelas crianças, e todas atentas, nos observando, cada discurso de cada vereador. Eu acredito que aqui ficou também marcado para eles, viu? Então, parabéns, continue com esses trabalhos, a fim de despertar, a conhecer, só não a parte ambiental. Nós vivemos num momento que é mundial também, a questão ambiental no nosso mundo. Mas eu visto o desmatamento que existe, crucial, e principalmente aqui em Santa Terezinha. E eu fazia minha fala naquele momento, a minha preocupação com a água do Capoeira, né? E estou até um pouco repetitivo, mas é uma preocupação em loco que nós temos e que nós temos que focar nesse momento, porque daqui a uns dias Santa Terezinha vai entrar num colapso por falta de água. Mas eu espero e vou pedir novamente a Deus, e estou pedindo em minhas orações a Deus, que mande ainda chuva para que a gente, se não sangrar, pelo menos ter uma quantidade que possa chegar ao próximo inverno com água para o nosso consumo. Então, parabéns, professora, mais uma vez, e que Deus também abençoe o seu trabalho e lhe dê sabedoria para dar continuidade a esses projetos que é tão importante para a educação do nosso município. Quero também aqui nessas falas inicial parabenizar a mesa diretora na pessoa do ex-presidente, o ex-colega vereador Damião de Celi, dando continuidade pelo presidente Francisco Bezerra. A gente fica muito feliz com a aprovação de um trabalho realizado, principalmente
quem está à frente da mesa de uma Câmara, de um poder, quando tem suas contas aprovadas, é sinal de que passou lá uma pessoa de boa índole e que exerceu um bom trabalho, né? E isso é muito importante porque não fica uma imagem negra na imagem de nossa cidade, dizer que foi reprovada as contas da Casa Legislativa. Então, estendo o meu abraço ao vereador Damião e à Vossa Excelência e me congratulo com os mesmos pela aprovação, porque isso também eu faço parte, haja visto que sou vereador da época. Então, fico muito feliz e parabenizo Vossa Excelência pela aprovação de suas contas. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, dando continuidade, quero aqui inicialmente solicitar a gestão municipal, haja visto que está faltando, né, itens na farmácia básica do nosso município, a exemplo, mais precisamente, vereador Segundo, doutor Segundo, a questão das fitas de glicemia. Eu fui cobrado só não por uma ou duas pessoas. Inclusive, eu recebi fotos aqui que está faltando. Então, faço um apelo à gestão municipal. Inclusive, era para mim ter feito uma visita em loco à secretária Marília para levar essa demanda no sentido de tomar as providências para que o mais breve possível estava sendo sanada essa situação. Além das fitas, as lancetas também, que são necessárias para que os usuários da saúde possam estar tendo cuidado com a sua glicemia. Quero também fazer um apelo aqui à gestão municipal. Não vou fazer ao secretário Pita, haja visto que essa parte das lâmpadas ele não responde mais. A gente fica triste porque Moisés resolve as coisas, mas infelizmente a gente não tem muito acesso a Moisés. Então, um telefone que a gente possa estar ligando. A gente vai na residência dele, muitas vezes ele inclusive está em campo resolvendo as coisas, mas eu recebi também um apelo lá do Lajeado, vereador Pedro Sopa, ali, lá em Gumecendo, está faltando lâmpadas, e o pessoal está me pedindo para fazer essa cobrança. Como também a questão da Praça Frei Damião. Eu vi o vereador Zé do Egito falando aqui, cobrando a gestão municipal, e eu fico observando quando os vereadores da base fazem a cobrança à gestão municipal. Então, isso mostra, vereador Pedro Sopo, vereador Lidiano, vereador Aldo, que nós não estamos errados, que nós não estamos mentindo, que nós não estamos com o discurso miserável. Como bem disse o prefeito Arimaté há poucos dias, em uma entrevista, dizendo que nosso discurso era miserável, mesquinho. Quando o vereador da base cobra, então está mostrando e expondo a realidade da fragilidade da gestão. Ele cobrava aqui da Praça dos Poetas, que está escura, que a fonte está desligada, as pessoas estão cobrando, e dizer que a Praça Frei Damião está abandonada. Eu mostrava aqui um pouco mais de 22 dias a 30 dias atrás e fazia essa cobrança das lâmpadas e pedi até aos vereadores que me acompanhassem para olhar, para dizer que não é mentira, que é verdade. Então precisa, além de lâmpadas, como disse a vereadora Liliana, outras estruturas que precisam ser melhoradas na Praça Frei Damião. Haja visto que é um conjunto. Para a cidade ficar bonita, esse centro, como é dito aqui pelos vereadores da situação, que está linda, que está bonita, e realmente ficou bonita, mas fica meio que abandonada. Fizeram as plantações, e a gente até fica feliz pela melhora ambiental que deu à cidade, mas fica aqui meio abandonada, está aí cheia de mato, gramas que são necessárias a retirada delas para ficar os canteiros bonitos, mas está aí o mato tomando de conta e a gestão não observa, não está atenta aos nossos apelos. Então a gente fica até um pouco repetitivo, mas é porque a gestão é ausente, a gestão não resolve. Há 22 dias atrás, o meu colega vereador Zé do Egito disse: vereador De Carlos, você viu que começou o roço, mas só foi um pequeno trecho ali de frente ao Colégio Santa Terezinha e parou. Eu queria, senhores vereadores, que nós tivéssemos sessão aqui toda semana. Sabe por quê? Porque hoje eu observei, e durante 22 dias não aconteceu, uma retirada aqui no centro, apenas no centro, de entulhos que tinha. Então é porque eles sabem que hoje tinha sessão, então fizeram uma correria para fazer essa retirada para mostrar que está fazendo alguma coisa. E, na verdade, a gestão está muito devagar.
A gestão não está acompanhando nossos pedidos, nossas reclamações, nossas críticas. Ela não tem acompanhado, o ritmo é tão forte, tão acelerado as demandas precárias do município, que o prefeito começa hoje e hoje mesmo para. Então, quero dizer à gestão que faça um esforço concentrado no sentido de fazer uma limpeza em toda a cidade. Nós estivemos ontem ali naquela galeria que foi exposta nas redes sociais, e eu vou dizer por quê. Porque nós cobramos nessa tribuna e está ficando entre quatro paredes. O que nós trazemos para essa tribuna, se está chegando ao senhor prefeito, ele está fazendo ouvido de mercador. Ele não está nem aí para nossos pedidos, vereador. Então, nós vamos agora partir para outros momentos. Vamos mostrar e expor nas redes sociais. Se não for resolvido, vereador Pedro Sopa, nós vamos procurar outras instâncias. Porque eu lembro aqui, quando a ex-prefeita Terezinha assumiu, uma galeria que tinha ali, vereadora Lidiana, na rua Janduí Carneiro, ali próximo onde Jean de Maria Luísa mora, um esgoto de frente à casa de Célia, lá da Santana. Célia pediu, falou com a Arimaté várias vezes, falou e nada. Sabe o que Célia fez? Célia foi até o Ministério Público. E o Ministério Público determinou que o prefeito fizesse aquele pedaço de galeria. O prefeito foi enrolando, empurrando os papéis e botando advogado para fazer a justificativa. Passou o mandato de Arimatea, caiu nas mãos da prefeita Terezinha. E quando ela assumiu, rapidamente o Ministério Público mandou chamar e obrigou ela a fazer. E não é a pessoa, é o gestor. A responsabilidade é do gestor fazer esse serviço, cumprir o seu mandato. E nós temos o papel de fiscalizar, é o que nós estamos fazendo. Então, repito, nós estamos expondo nas redes sociais e vamos a outras instâncias até se fazer, até se cumprir. E digo mais com relação ainda a essa galeria. Eu fico triste quando ainda existe alguém que levante a defesa de dizer que aquilo ali é menos importante do que outra galeria. Se fosse de frente à casa dos senhores vereadores, ou até mesmo do prefeito, mas o prefeito mora na cidade, né? Ele sequer mora no município. Eu tenho certeza, senhoras e senhores, que já teria sido resolvida. Porque eu vi hoje alguns bajuladores do prefeito, alguns, fazer uma foto, vereador Pessoa. Ele não foi nas redes sociais da gente comentar, não. Ele fez uma foto, um print lá e publicou na rede social dele, dizendo que era da outra gestão, o problema era da outra gestão. E ele esquece que o prefeito Arimatea já foi prefeito 3 vezes com essa. Então se perde. E o que eu vi, vereador Pessoa, foi o pessoal da própria gestão, que fazem parte da própria gestão, debatendo com essa pessoa. Porque as pessoas não são cegas. Se é um problema, que inclusive causa saúde, eu queria que vocês presenciassem um dia de uma forte chuva quando dá ali. Porque a metade da cidade, essa água desce aí, naquele canal. Então, o que tem de dejeto sobe tudo. E fica nas portas das pessoas. Aí o cara vir para redes sociais, vir para uma tribuna e fazer uma defesa dessa, eu fico triste. Porque poderia ser Arimatea, poderia ser Zé Afonso, se tivesse ganhado, poderia ser quem fosse. É responsabilidade do município. É uma galeria que está estourada. E está interrompendo, vereador Pessoa, inclusive está interrompendo o trânsito ali. Ali é uma área que é escura. A noite é escura. Vamos lá, porque inclusive foi um requerimento meu apresentado nessa tribuna, pedindo que a prefeitura colocasse postes ali para em seguida iluminar. Porque os moradores daquela rua ali, a rua Chico Cossino, eles vivem cobrando porque ali é escuro. E além de escuro agora, com esgoto lá ao céu aberto, com uma fedentina. Imagine na hora de vocês fazerem suas refeições. Como é que não fica aquela situação? Então, vamos ter cautela quando for fazer uma defesa de uma coisa que realmente está errada, que está ilegal. Vamos dizer, prefeito Arimatea, vamos lá. Os vereadores da base têm esse poder de chegar e dizer, vamos lá, pega na mão dele e vamos mostrar. Vamos ficar lá pertinho para ver se está fedendo ou se está cheirando. Eu acho que não estão passando lá para ver essa situação. E as pessoas estão reclamando diariamente, nos pedindo que o povo foi, como disse o vereador Pessoa,
Eles pediram para nós fazer a exposição daquela situação. Nós não queremos não, gente. Porque quando a gente expõe nas redes sociais, o mundo todo vê. O mundo todo vê. E é lamentável que uma cidade pequena como Santa Terezinha falte gestor para tomar as providências com um problema tão pequeno de se resolver. Para que nós temos deputado federal? Para que nós temos senador? Para que a gente vota em governador? É para a gente correr atrás de recursos. Santa Terezinha já passou vários prefeitos, sim. Mas nenhum ainda teve a coragem de arrumar um recurso que tem que ser recurso federal, vereador Pessoa. Os recursos que entram no município realmente são poucos, são limitados. E é um recurso que vai em torno de 20 milhões para resolver a parte de galeria do nosso município. Mas o que eu vejo é só discurso de dizer, chegar nessa tribuna e dizer, não, ali é paliativo. É paliativo. E entra gestão e sai gestão, e está lá o problema sem ser resolvido. Então, passa inverno, vem o verão e do mesmo jeito. E todo ano a mesma problemática. Quem sofre é a população que mora lá vizinha. Há 22 dias atrás, eu subi a essa tribuna também para trazer uma problemática da questão dos ônibus escolares do nosso município, com relação às vistorias, com relação à manutenção desses ônibus, haja visto que a nossa frota do nosso município é velha. E nós tivemos alguns casos aí, vou repetir, de um acidente fatal que houve em Pilões, onde houve vítimas, pessoas morreram. Então, não quero que isso aconteça em nossa cidade. E eu disse que iria ao Ministério Público. Haja visto que o secretário Pita, toda vez, nos dava uma justificativa que estava aguardando o Ministério Público se posicionar. E eu lamento muito que a gestão não tenha feito isso, porque a responsabilidade é de ir buscar, é de ir atrás do problema. E no dia 13 de janeiro de 2025, às 12h47, foi publicado nos portais do Ministério Público as datas das vistorias, vereador Pessoa. E ele diz, e as desculpas que nos davam lá na Secretaria de Transporte é que estava esperando eles marcar. E sabe para quando foi marcado? No dia 13 foi publicado, de janeiro. E sabe para quando foi marcada as vistorias de 12 cidades da região de Patos? Para o dia 1º de fevereiro de 2025, num sábado, de 7 às 9 da manhã. Aí se a gente não trouxer isso para a tribuna, e se não for buscar, acontecem os acidentes. Essas são as nossas preocupações. E nós temos que tomar as providências, porque a gestão está fazendo de conta. Não tem responsabilidade. Isso é comprometedor, vereador. A de novembro não foi realizada, porque elas são realizadas 2 vezes ao ano. E a que era para ser realizada esse ano também não foi. Nós estamos hoje a 25 de abril. Essa vistoria era para ter sido de 1º de fevereiro. Eu quero saber o que é que a gestão vai dizer ainda com relação a isso. A última foi no início de 2024. A segunda era para ter sido em novembro de 2024 e não foi realizada. Porque isso foi o que ele nos respondeu lá. E a primeira do exercício de 2025 foi marcada e Santa Terezinha não realizou as vistorias. Isso é uma responsabilidade muito grande que o município vai ter. Eu estou com um documento que eu colhi e recebi das mãos dos funcionários do Ministério Público do nosso estado da Paraíba. Senhor presidente, eu vou caminhar para a conclusão. Também, na mesma oportunidade, fui ao SEBRAE, com relação, na ausência de medidas, na ausência de atitudes, a gestão está falhando. E eu pedia também no requerimento com relação à caprinocultura do nosso município. É uma atividade que poderia ser desenvolvida, inclusive essas pessoas com seus animais, pequenos animais, poderiam estar fornecendo para a merenda do nosso município, professora Verusa. Mas, infelizmente, a gestão, a gente não sabe mais nem caracterizar o nome de irresponsável que é tão grande, né, a falta de compromisso que o prefeito Arimatea tem com a nossa cidade. Ele apenas queria o 3º mandato. Administrar que é bom, está aí. Todo mundo está vendo e acompanhando. E lá no SEBRAE,
o que me responderam é que a gestão não tem parcerias com o SEBRAE. O SEBRAE tem várias atividades a realizar no município, consultoria, informação, abrir as portas para que essas atividades cresçam no nosso município. Mas, infelizmente, nós não temos gestor, então não temos como abrir esse caminho. Então, eu estou tomando uma atitude junto a esses pequenos criadores e vamos criar uma associação. Já estou conversando com algumas pessoas e vamos criar uma associação para a gente desbravar esse mundo e, de forma solitária, caminhar para ver se a gente tem uma atividade desenvolvida no nosso município. Então, por fim, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Se for necessário, votarei no segundo expediente. Agradeço a todos. Voltando aqui nesse segundo expediente, dizer do amor que o prefeito sente pela cidade, eu acho que ele não tem tanto esse amor, não. A gente sabe a forma como ele conquistou esses votos. Não é bom dizer para não expor e não mostrar uma situação tão frágil quanto custa uma campanha em Santa Terezinha. Discurso maldoso. A gente fica observando, essa semana o senhor prefeito fez doação em Patos, 3 cadeiras de roda. Aí quando a gente chega na cidade, campanhas, o pessoal pedindo na internet uma doação de cadeira de roda, vereador Pessoa. O que é que o prefeito deveria ter feito se ele tem esse amor pela cidade? No outro dia, ele era para ter dito, acabar a campanha aí que vocês estão pedindo, que a cadeira de roda está doada. E eu não vi ele fazer isso. A Maurício de Manelira, que está aí fazendo uma campanha na internet, R$3.000 para comprar 2 cadeiras de roda. Porque ele está precisando. A situação de Maurício, todo mundo conhece Santa Terezinha. Mas o prefeito, as atitudes dele é para fora. Está aqui para Santa Terezinha, o amor dele eu não desconheço. Com relação à galeria e essas fedentinas, aí eu volto aqui, professora Verusa, aos cartazes que os alunos fizeram do meio ambiente. E a gente escutar esse discurso hoje aqui, querendo defender, querendo enveredar. Ah, porque fulano já passou, o ex-prefeito já passou, a ex-prefeita já passou, porque o vereador Pedro Sopa foi secretário de infraestrutura e não fez. Fizeram os paliativos. Foi feito paliativo, sim. Aí esperar mais de 90 dias e ainda vir aqui tentar fazer uma defesa, eu acho lamentável. Foi quase que uma tapa na cara das nossas crianças, que fizeram um cartaz bonito pedindo socorro pelo meio ambiente. E essas galerias fazem, sim, parte do meio ambiente. Questão de saúde, questão de meio ambiente, porque está degradando todo o meio ambiente. Quem é que não conhece ali a rua Chicocine, em vereda, ali onde Salete Capuchu morou, e desce naquele córrego ali. E se a gente for enveredar por esse discurso, só porque fulano não fez, gente, nós temos que tomar medida hoje. Quem é o gestor atual? É a Arimatea. Não chama a responsabilidade de quem passou, não. Quem passou, passou. A oportunidade de fazer é dele hoje. Então ele tem que fazer. Essa comparação que o vereador Dr. Segundo fez, respeitosamente, eu acho que ela é ao contrário. Eu acho que Catingueira ajudou mais Santa Terezinha na questão de transporte do que a própria Santa Terezinha. E eu já lembro desde o tempo que eu estudava em Patos, Vossa Excelência também estudava em Patos, quantas caronas a gente não pegou nos ônibus de Catingueira para ir estudar em Patos. E eu vejo aqui várias vezes a cidade de Catingueira emprestar os seus veículos para dar suporte à saúde do nosso município. Então não é bom fazer essas comparações. Vereador, só quando eu fiz esse levantamento, não foi comparando uma cidade com a outra, até porque eu acho que nada contribui comparações. Mas em ressaltar o trabalho que está sendo feito, é inegável toda a contribuição que a Prefeitura de Catingueira, em parceria com Santa Terezinha, assim como o EMAS também o faz. Mas só para mostrar que, apesar das dificuldades, o número de atendimentos está subindo e a população, nesse sentido, está sendo bem assistida. Está faltando, claro, a gente sabe que a demanda é enorme, a frota nossa é deficiente, mas para mostrar em números, são dados reais. O que eu trouxe são dados oficiais, não são conjecturas, não são falácias.
para mostrar que realmente, apesar das dificuldades, o número de atendimentos à população está aumentando a cada mês. Inclusive, em termos quantitativos, maior do que o da cidade de Catingueira, somente isso. Espero que esses números subam mesmo, porque essa semana ainda, já que na ausência de iniciativas do próprio município, a exemplo de uma criança precisar de um psiquiatra e não ter no município, e ele ir buscar em Patos, e se fazer a solicitação na Secretaria de Transporte, foi feito na saúde e depois levado o documento para o transporte. E mesmo assim a criança não teve o atendimento. E a única assistência que o município pode dar é um transporte. E mesmo assim aconteceu 2 casos, né, com o neto de Galega Henrique, né, porque ele precisa desses cuidados e tem que recorrer a Pato. E o que é que está acontecendo é que o carro está falhando. E essa gestão é tão desacreditada, vereador Pedro Sopa, virou moda. E a própria população está tomando a iniciativa. A exemplo do pessoal de Zeca Cocó, de Luiz Cocó, que inclusive mora de frente à casa do vereador Carlos, essa semana eles tiveram que fazer o retoque no calçamento que lá estava se desmanchando. Assim como fizeram os moradores da vereadora Lidiane, da rua vereadora Lidiane, que pediram o quebra-mola e a gestão não realizou, eles foram lá e fizeram por conta própria. Quebra-mola na rua Janduí Nunes. Então a gestão está desacreditada, o povo não aguenta mais esperar, então está tomando a iniciativa. Esse é o amor que o prefeito Arimateia tem para Santa Terezinha. Aí eu não posso concordar. E dizer, vereador Francisco Bezerra, que estarei sempre a serviço do povo. Que podem contar comigo, independente de gestão. E quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Eu falava na cara da ex-prefeita Terezinha e por várias vezes eu me intriguei dela porque eu discordava das atitudes dela e eu mostrava que tinha que ser daquela forma porque era para beneficiar o povo. Então, independente de gestão, eu não estou pensando em quem é o prefeito, eu estou pensando na população. Então, dizer ao povo de Santa Terezinha, estarei sempre ao lado do povo.